Agora você vai ouvir o Parocast. Conteúdo católico de uma forma direta, descomplicada e com uma interpretação jovem. É o Parocast, o podcast do Santuário Eucarístico Diocesano e Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte que está nos acompanhando. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Parocast, o podcast do Santuário Eucarístico Diocesano Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então hoje estamos aqui com o nosso ilustre convidado, Diácono Márcio. Tudo bom, Márcio? Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria imensa estar com vocês hoje, meus dois alunos, né? Me orgulho muito de saber que vocês estão na caminhada cristã, evangelizando. Sim. Bom, pessoal, aqui quem fala é o outro Lucas, aqui do outro lado, né, o Lucas Bueno. E bom, para esse segundo episódio, né, depois aí de um tempinho, né, que a gente acabou enrolando, né, do primeiro episódio para esse, a gente vem aqui já em clima natalino, em clima de festas de fim de ano. Viemos aqui para mais um episódio do nosso Parocast, né? E para começar já vou, né, agradecer mais uma vez, né, ao Padre Sérgio, nosso pároco, né, por permitir que nós, né, toquemos esse projeto, né, a Pâmela também que sempre, né, nos ajuda aqui, e também agradecer ao Pedrão que está aqui, né, gravando aqui com a gente. E bom, para esse segundo episódio do Parocast, né, nós vamos falar um pouco, né, desse clima, né, que nós estamos vivendo esse final de ano, nas festas de Natal, Ano Novo, né, o Advento, né? Acabou de começar, né? Isso, esse final de semana começamos o Advento, né? Esse tempo tão importante, né, para nossa igreja. E bom, né, para começar falando, né, a gente comentar um pouco, né, do que significa o Advento, né? O que ele é, né, para nossa igreja. Então, né, você já quer começar falando aí, ô Lucas, ou vamos deixar para o nosso convidado já? Acho que dá para perguntar para o Márcio que é professor Márcio, de português também. A gente começa perguntando o que significa a palavra Advento, né? E o que tem a ver o Advento com o Natal, né? Certo, o Advento é uma palavra latina, de origem latina, que significa aquilo que está por vir, ou que vem. O Advento é um tempo de preparação para o Natal, mais precisamente 4 semanas antes do Natal, e a função é preparar para a solenidade do mistério da encarnação do Senhor, o Natal do Senhor. Então é um tempo de expectativa, de uma espera ansiosa, que a gente vai assim, né, para entender bem didaticamente, nós vamos limpando o nosso coração para acolher o menino que vem, o Salvador que vem. Geralmente lá no fim de ano, a gente gosta de fazer uma decoração na casa, uma reforma, umas compras de Natal, e isso é positivo, mas deve acontecer principalmente com o nosso coração. Então essas 4 semanas do Advento nos ajudam a preparar nessa dimensão. E já pegando esse gancho que o senhor falou da decoração de Natal, a gente podia comentar qual que se tem algum sentido espiritual essas decorações de Natal, as luzinhas de Natal, né, as árvores, os presentes, tem algum sentido espiritual ou cristão, alguma coisa? Bom, o Natal é uma festa totalmente cristã. Todo esse período que nós estamos vivendo aqui é uma festa totalmente cristã. Infelizmente, o mundo capitalista, o comércio, aproveita dessa situação e confunde as luzes do Natal com o consumismo, né? E nós acabamos imaginando assim, que viver o Natal é viver esse colorido das luzes, a compra de presentes, o consumo, a comida, a bebida, viagens e tudo mais. Bom, a decoração de Natal deve expressar aquilo que está no íntimo do nosso coração. Então, quando um bebê nasce numa família, a gente prepara o quarto, a gente compra um enxovalzinho, as roupinhas. Então, as luzes do Natal, a decoração do Natal deve expressar aquilo que está no nosso interior, no nosso coração. Aquela expectativa, aquela esperança de que um Salvador nos foi dado, que o nosso Deus se fez um de nós, assumiu a nossa carne, menos no pecado, para que nós experimentássemos a sua misericórdia. Então, toda a decoração do Natal
Natal, as luzes, a árvore que representa a vida nova, até as luzes, né, o pisca-pisca que a gente utiliza, representa justamente assim a estrela que apontou o caminho para os pastores e os reis magos, mas representa o próprio Jesus, o sol da justiça, a luz verdadeira, como está no Evangelho de João, né? Eu sou a luz do mundo. Depois, em outros evangelhos de Mateus, vocês são a luz do mundo. Então vem nos mostrar, nos apontar para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, né? Tudo no Natal deve nos conduzir para Jesus Cristo, principalmente a decoração. Primeiro a montar o presépio foi São Francisco de Assis, né? E São Francisco quis mostrar essa singeleza do presépio, né? Na simplicidade das coisas. Então, todas as vezes que a gente prepara o presépio é nessa dimensão. Sempre buscando esse sentido, né? De se aproximar de Cristo, lembrar da história, de tudo, todos os acontecimentos que teve na época, né? E junto com os presépios, a gente sempre faz uma novena também, né? A novena de Natal. E também tem outras devoções, como a coroa do Advento, que sempre as paróquias geralmente fazem, né? Qual que é a importância dessas devoções, assim, para a vida cristã? Bom, as devoções, né? Primeira coisa, a devoção congrega pessoas, chama pessoas. A função da igreja é sempre convocar e reunir o seu povo, né? Então, a primeira dimensão é viver em comunidade, a vida comunitária, né? E segundo, é celebrar um mistério. Então, por meio da novena, cada dia a gente celebra um tema, ou em família, ou em pequenas comunidades, ou até mesmo individualmente, o sentido é comunitário. A gente vai vivendo aqueles mistérios que Deus se manifestou na nossa história, mais precisamente o grande mistério da encarnação. Então é de fundamental importância essa devoção popular, assim como a coroa do Advento, que é um símbolo, né, que ilustra, que deixa visível a caminhada que nós realizamos no Advento, nessas 4 semanas em preparação para o Natal. Então tudo aponta para Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa fé, e proclama aquela alegria assim: Deus se fez um de nós, né? Na manjedoura, nós temos o mistério de um Deus, né, que assumiu a nossa humanidade. Isso até o Márcio falou ali, né, da questão das comunidades, né, dessa devoção, quanto é importante. E assim, normalmente, né, o Lucas falou das novenas de Natal, né? Quem nunca participou, né, daquela novena de Natal com a sua comunidade, né, com as velhinhas cantando aquelas musiquinhas de novena, né? Noite feliz, feliz, todo mundo desafinado, mas cantando alegre. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante nessas devoções para a comunidade, né? Essa época, eu pelo menos eu considero uma época tão feliz, né? De grande alegria, né? Afinal de contas, né, a gente está esperando a vinda, né? O nascimento do nosso Senhor. Então, é muito importante nessas devoções, eu acho, assim, para até as luzes, né, de Natal, isso representa um pouco também a nossa alegria, né? A gente, claro, não pode deturpar isso, né? Então, para outros sentidos, né? Do consumismo, né? E etc. A gente tem que sempre lembrar, né? Igual o Márcio falou, que o centro é Jesus, né? Então, que as luzes de Natal, né? Os enfeites que nós colocamos em nossas casas sejam justamente, né? Para isso, né? Para demonstrar essa alegria de nós, né? Cristãos, em estarmos esperando, né? O nascimento de nosso Senhor, né? E então, né, que a gente possa, né, continuar se reunindo, né, nas comunidades, final de ano, fazer aquelas novenas, né? E porque talvez eu acho que até tenha se perdido um pouco isso, né, da questão das comunidades, né, agora depois da pandemia. Então, né, e antes era uma coisa tão bonita, né, o pessoal se reunia nas casas, né, os vizinhos, que muitas vezes a gente acabava nem conhecendo muito, conversando durante o ano, mas nessa época de Natal, do Advento, né, todo mundo se reúne, né, em prol ali de esperar, né, aguardar ansiosamente a vinda, né, do nosso Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que essas devoções são muito importantes e a gente tem que manter viva, né, essas devoções, né, com os nossos filhos, netos, né, daqui para frente, né, ainda mais, né, eu e o Lucas, que ainda somos jovenzinhos. O Márcio também é jovem, né, com certeza. E então a gente possa manter, né, todas essas devoções. Aí sempre no último dia da novena tem aquela festinha, isso, com torta, bom, salgadinho, né? Aí é noite feliz mesmo, aí né? É noite feliz. É noite feliz.
Então é muito importante, né? Eu gosto muito da novena de Natal, né? Então você aí ainda dá tempo de fazer, né? Começa aí rapidinho. E é muito bom a novena, né? Participar da novena de Natal. Bom, assim, já falando dessa questão das devoções, né? Dos significados ali do Natal, acho que nós podemos, né, tocar ali numa figura muito conhecida, né, do Natal ali, que a gente vê toda hora passando na TV, né, o famoso Papai Noel, né, da onde que veio, né, essa figura, assim, que hoje é tão importante, principalmente para o comércio, né, a gente vê ali nas propagandas da Coca-Cola, né, todo final de ano, aquele velhinho, né, gordinho, né, vestido de vermelho, com a barba branca, entregando presente pela chaminé. Então, da onde que veio isso, né? Porque, mais uma vez, né, o Natal como uma festa totalmente, né, cristã, o Papai Noel também veio, né, de um santo católico, né, São Nicolau. São Nicolau, ele nasceu ali por volta do ano 270, né, depois ali de Cristo, na região onde atualmente é a Turquia, né, na cidade chamada Pátara. E São Nicolau, ele era de uma família nobre, bem rica, mas sempre essa família, apesar de nobre e muito rica, eles também eram muito virtuosos também, eram pessoas muito generosas, e São Nicolau foi aprendendo isso com seus pais, e desde cedo ele sempre tinha o costume de dar esmolas, né, sempre foi muito generoso, né, com os necessitados, né, com os pobres. E assim, ele foi crescendo, depois que seus pais morreram e deixaram uma grande fortuna de herança para ele, né, aí ele se mudou para a cidade de Mira. E bom, ali ele começou a desenvolver mais os seus trabalhos, né, mais perto de Deus, né, também ele foi aclamado bispo, né, nessa época, e ele continuava, né, esse trabalho de doação desses presentes, né, aí que vem essa questão, né, do Papai Noel, dos presentes na chaminé, porque segundo a tradição ele costumava fazer essas entregas de presentes secretos, assim, escondidos. Ele não, as pessoas muitas vezes não sabiam que era ele quem deixava os presentes ali. Ele costumava dar esses presentes, essas esmolas para os mais pobres, os mais necessitados. E isso, né, foi aumentando a fama dele. Claro, também os grandes, né, feitos que ele tinha, né, os grandes milagres que ele realizava, né, que Deus realizava através dele. E bom, tem até um episódio também muito famoso, não sei se vocês já viram, uma pintura de um santo esbofeteando, né, um herege. É uma pintura que justamente retrata São Nicolau, né? É uma pintura famosa. Aí quem segue alguns perfis aí, católicos no Instagram já deve até ter visto algum meme já com essa figura. E conta-se a história, a tradição, que foi no concílio de Niceia que aconteceu isso, uma das primeiras, né, reuniões dos bispos. E eles estavam muito preocupados nessa época com o arianismo. E então, né, ali eles ouviram ali durante esse concílio alguns, né, dos argumentos, alguns dos ditos ali do arianismo. E o Ário, né, o heresiarca Ário, que, né, estava propagando tudo isso, ele, né, estava lá, e nesse momento, né, o São Nicolau deixa um pouco a sua raiva, né, assim, o seu zelo, né, pela igreja, por Deus, faz com que, né, segundo a história, ele esbofeteie na cara, né, ele deu um tapão na cara ali do Ário. E até por conta, né, desse zelo excessivo, entre aspas, né, considerado, os outros bispos decidiram, né, por retirar ali as dignidades dele de bispo, e prenderam ele, né. E logo após isso, né, ele preso ali, por conta desse, né, mais uma vez, esse zelo excessivo, né, que os outros bispos consideraram, ele ficou preso. E também conta-se a tradição que após isso Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora apareceram para ele na sua cela, e Jesus pergunta para ele: por que estás aqui, né? E ele fala: porque amo muito a Deus. E então, né, depois disso, ele é retirado ali da cela, e ele recebe de volta todos, na sua dignidade de bispo, recebe, né, sua autoridade novamente, né, que antes tinha sido tirada, né, pelos homens, mas foi restituída diretamente, né, por Deus. Então é muito bonita essa história, né, de São Nicolau. E, né, até tem outra imagem também que é representado São Nicolau, né, no meio, e ao lado dele a mão chagada de Jesus entregando um livro, né, e do outro lado dele a mão de Nossa Senhora junto dele também,
Então é muito bonita essa devoção. São Tomás de Aquino, né, também segundo, né, a tradição, São Tomás de Aquino era um grande devoto de São Nicolau, né, no Oriente ele tem muitos devotos, principalmente também, e assim, é mais ou menos essa a história, né, São Nicolau foi através dele ali que foi surgindo o mito, né, ali do Papai Noel, né, por causa, né, desses presentes que ele entregava. Infelizmente, né, o capitalismo, né, o comércio, as empresas acabaram deturpando, né, a imagem, né, de São Nicolau e transformando numa coisa meramente comercial, né. Então, hoje em dia, o Papai Noel é só uma figura ali para vender, né, para vender mais presentes, para vender mais produtos, né, principalmente ali com as crianças, né. Mas ele vem, né, de um significado, de uma história tão bonita que é a de São Nicolau. E bom, né, assim, não sei se vocês já conheciam essa história, né. Eu, né, fui procurar aqui justamente para fazer esse episódio do podcast e eu achei muito bonito, né? Então, quem quiser também pesquisar, saber um pouco mais, só botar lá no Google, né? A história de São Nicolau. O site do Padre Paulo Ricardo tem completa ali a história, ele explicando tudinho. Então, acho que vale a pena você ir atrás, né? Pesquisar um pouco mais. Esse grande santo da nossa igreja, né? Mais um dos grandes santos que nós temos. É legal lembrar também que esse costume de dar presentes remete o gesto dos magos, né? Isso também. Que levaram presentes para Jesus, né? Então, no Natal, a gente presentear, mesmo que simbolicamente alguém, lembra esse gesto de que Jesus foi presenteado, né? A gente vê a figura de Jesus no outro, na pessoa que amamos. Lembrando que o mais gostoso do Natal não é dar presente, mas é ser presente, né? Estar presente na vida familiar, estar presente com aqueles que amamos, né? Estar presente na vida da igreja, na comunidade. Esse é o maior presente que nós podemos dar para Jesus. Sem dúvida. Lucas, qual que é o nosso próximo assunto aí que você quer comentar? Eu queria comentar aqui que eu estava prestando atenção aqui. O Márcio ficou muito prestando atenção no que o Lucas estava falando. É até engraçado de ver o professor prestando atenção no aluno. Foi. Na verdade, eu fiquei babando aqui no Lucas, muito orgulhoso né? Quando ele falou diário, ele pesquisou, ele tem domínio do assunto. Eu falei assim, olha que legal. Né? E eu não escondo o meu orgulho de vocês. De fato, eu fiquei babando aqui. Então, mas partindo para o nosso próximo tema, a gente pode falar um pouco mais do tempo do Advento, né? Que a gente vê que cada ano o Advento começa num dia diferente. Esse ano, se não me engano, foi dia 28, né? Domingo. Por que cada ano tem uma data diferente, Márcio? Certo. Existem algumas solenidades na igreja que tem uma data fixa. Então, por exemplo, o Natal é uma data fixa, 25 de dezembro. Outras solenidades, como a Páscoa, é uma solenidade móvel. E o centro do ano litúrgico é a Páscoa. Então, tudo é direcionado, né? Toda a festa litúrgica é organizada na Páscoa, com base na Páscoa. Como a Páscoa é uma festa móvel, então existe uma variação dos domingos litúrgicos. Então, o tempo comum se encerra com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Depois dessa solenidade, deste domingo, que é o último do tempo comum, então nós começamos o primeiro domingo do Advento. Por isso que há esta variação. O tempo comum é organizado de acordo com a Páscoa. Páscoa é uma festa móvel, então pode ter uma variação. E aí o Natal é uma festa, uma solenidade fixa, 25 de dezembro. A Páscoa não, segue um outro calendário. E aí por isso segue essa variação. E daí sempre também tem base a Páscoa, né? Sempre. E a gente vê também uma diferença do tempo do Advento para os outros tempos da igreja, né? O tempo comum, por exemplo, todo domingo a gente canta o Glória na missa. E por que não se canta o Glória no Advento? É todo domingo que não se canta o Glória? Todo domingo do Advento, a não ser que seja alguma solenidade, como por exemplo, no dia 8 de dezembro, que nós celebramos a Imaculada Conceição, e aí então, por ser solenidade, então nós cantamos o Glória. Agora, os domingos do Advento e os domingos da Quaresma têm precedência sobre outras solenidades litúrgicas. Então não se canta o Glória no Advento. Por quê?
justamente para diferenciar esse tempo de expectativa e reservar o grande hino do Glória para a noite do Natal. Que daí, como se nós estivéssemos unidos aos anjos, aos pastores, que naquela noite cantaram glória ao Senhor. Então, por isso que a gente omite-se o Glória nesse período. É importante a gente lembrar que o tempo do Advento não tem aquele caráter penitencial igual ao da Quaresma, né? A Quaresma tem um caráter assim penitencial, né? O Advento é um tempo um pouco mais sóbrio, mas ele tem a dimensão da expectativa, da esperança. Então, apesar de se usar o roxo, não tem o mesmo caráter penitencial, mas sim um tempo esperançoso. Tanto é que alguns liturgistas defendem que assim, o roxo do Advento deveria ser diferente do roxo da Quaresma. Então, alguns defendem assim que deveria ser tipo um lilás, um roxo mais claro, né? Aí é importante lembrar que eu acho que todo mundo já viu que tem um dia lá, um domingo da Quaresma ou do Advento, que se usa o rosa. No terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. Por quê? Porque o tempo do Natal está próximo, então a gente quebra um pouquinho aquele tom roxo e nós ficamos com um meio termo. Por que o rosa? O rosa seria a mistura do branco, que é a solenidade, a alegria, e o roxo, né? Desse teor um pouco mais sóbrio. E aí nós ficamos assim naquela expectativa, o Natal está bem próximo, a Páscoa está bem próximo. Aí pode-se usar o roxo ou o rosa nesse dia. O roxo também lembra um pouco de introspecção, né? Isso, isso mesmo. A gente pega esse tempo para refletir um pouco mais sobre o tempo que está acontecendo, né? Isso mesmo. No caso da Quaresma, a gente para refletir na penitência. Na penitência. E do Advento, no caso, seria então dessa espera de Cristo que está chegando. Isso. Depois da reforma litúrgica, aí a igreja reservou os 2 primeiros domingos do Advento justamente para essa reflexão da parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Em que na plenitude todas as coisas foram reencabeçadas em Cristo, mas agora nós alcançaremos a plenitude com a sua segunda vinda. E nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo e nos preparando para essa vinda do Senhor, né? No fim dos tempos, ou o dia que nós iremos nos encontrar com Ele. E depois, os outros domingos do Advento, aí nos traz assim a dimensão da primeira vinda de Jesus Cristo, que é a sua encarnação, né? O fato de ter assumido a nossa carne humana, né? Ter feito um de nós. Vai aparecer as figuras de João Batista, que prepara os caminhos do Senhor, a figura de Maria na Anunciação. Então, o Advento tem essas duas dimensões. Nos prepara para a segunda vinda do Senhor, por isso que é um tempo de introspecção, é um tempo de reflexão, é um tempo sóbrio, tá? Omite-se o glória, que a gente pode se tocar e falar assim, o que eu estou fazendo da vida? Mais um ano acabou, será que eu estou amando a Deus como eu deveria? Será que eu estou servindo o irmão como eu deveria? As coisas desse mundo passam, um dia eu vou estar face a face diante de Deus, né? Ou seja, diante da morte ou na sua segunda vinda, como eu estou me preparando para isso? Né? E depois aquela alegria do Natal de um Deus que se fez um de nós. Então tem essas duas vertentes, esses dois objetivos no tempo do Natal. E bom, a gente pode fazer uma última perguntinha aqui sobre o Natal mesmo. Tem muita gente que no Natal a gente vê assim que posta no Instagram, no Facebook, falando parabéns Jesus, né? Canta parabéns, enfim. A gente fica com essa dúvida, será se Natal é mesmo o aniversário de Jesus? Que é essa data mesmo que todo mundo lembra, né? Será se é mesmo o dia que Jesus nasceu? Certo, muito interessante a sua pergunta, né? O mais importante é pensar naquilo que nós estamos celebrando. Jesus, né, o nosso Deus, se fez um de nós. Então isso merece ser celebrado. Nós não temos assim nenhum dado bíblico ou histórico que foi no dia 24, né, na noite de 24 para 25 de dezembro. Nós não temos.
ao dado histórico, até o evangelho que se lê no censo, né, no recenseamento do Augusto César, né, e foi naquele período que Jesus nasceu, mas não se sabe certamente a data exata. Por que foi fixa, então, a data de 25 de dezembro, sendo que não é essa a data, de fato, que Jesus nasceu? Existia uma divergência de datas, ou 25 ou 6 de janeiro, né, nesse período entre o nascimento de Jesus Cristo ou não. Mas tinha uma festa pagã que se celebrava o Deus Sol, no dia 25 de dezembro, justamente por conta do solstício de inverno, né? Então seria o dia mais ensolarado do ano. Se celebrava também uma dimensão das festas da colheita, então o Deus Sol. E primeiro, acho que já desde o século II, na Igreja do Oriente, se eu não me engano, já se celebrava o dia 25, e aos poucos a Igreja foi introduzindo no lugar dessa festa pagã uma festa cristã. O sol nascente nos veio visitar, que é o próprio Jesus Cristo. Isso, data, né? Foi ressignificando a data. E no século IV, o Papa Júlio I, então, instituiu como comemoração do mistério da encarnação de Jesus Cristo, como 25 de dezembro. Tá? Porque ele é o sol verdadeiro, não mais o Deus Sol dos pagãos, mas agora o Salvador, o verdadeiro sol, que é Jesus Cristo. É interessante, né, quando a gente fala assim, é aniversário de Jesus Cristo, tem até uma música que a gente sempre canta, vamos cantar parabéns para Jesus, mas o Natal é muito mais que o aniversário de Jesus Cristo, né? E a gente fala, nasceu há 2022 anos, né, agora, tal. Não, o Natal é muito mais que isso. O Natal é a celebração de um mistério, o mistério da encarnação do Senhor. Deus, o nosso Deus, assumiu a nossa carne. Então não é só, nós não celebramos o aniversário de Jesus. É como se nós revivêssemos esse fato histórico. Então Jesus nasceu uma vez por todas, né? E agora no Natal nós celebramos esse fato histórico no nosso tempo, na nossa história, no ano litúrgico. É como se todos aqueles efeitos da manjedoura, né, que o profeta Isaías diz assim, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, né? Nós colhemos as alegrias, o mistério da salvação, as graças hoje, no nosso tempo e na nossa história. Por isso que é importante celebrar o Natal. Então não é só o aniversário de Jesus, né? É o mistério de um Deus que se fez um de nós. Para nós católicos, não importa assim, se foi dia 25 de dezembro, o que importa é que Cristo nasceu, que um menino nos foi dado, né? Que o seu nome é vencedor, é rei forte, é admirável. Então é isso que importa para nós, que Deus se fez um de nós. Aí, como nós temos essa necessidade de fixar as coisas, de materializar, para a gente celebrar melhor, fixou a data no dia 25 de dezembro. E também ressignificou toda essa comemoração ao Deus Sol, né? Ao Deus Sol, comentando. Isso mesmo. Justamente porque Cristo é o nosso Sol, é né? O nosso Sol. É a luz que ilumina o nosso tempo, né? A gente tem que sempre... Toda a nossa vida na igreja, nossa vida cristã, a gente tem que lembrar... Tudo a gente tem que lembrar de Cristo, né? Sempre. E essa mudança de significado da data é justamente... Não sei se foi coincidência, né? Mas... Se não foi bem pensado, porque significou muito bem a data e lembra totalmente a vinda de Cristo, a luz que ele traz pra gente, né? E... Bom, acho que é isso. A igreja é muito sábia, né? Em tudo que ela faz. Então, quando o Lucas estava falando aqui até do arianismo, de São Nicolau no século II, a nossa doutrina demorou 7 séculos para ser formulada, né? Chamada Era da Patrística, que até no Concílio de Nicéia, né, que nós temos os padres da igreja, que eram grandes teólogos, que ajudaram a fundamentar a nossa doutrina, né? Então foi nesse período que se fixou, por exemplo, o cânone bíblico, os livros bíblicos, né, inspirados, que se fixou algumas festas litúrgicas, como a Páscoa, como o Natal, né? E depois a igreja
só, vamos dizer assim, aprimorou um pouquinho, melhorou essa teologia que levou 7 séculos para ser fundamentada. E justamente nesse começo que tiveram váres concílios, né? Teve o concílio de Niceia, de Roma, Constantinopla. Teve muitos concílios que a gente vê que justamente confirmaram toda a nossa fé, né? Toda a doutrina que a gente acredita hoje foi toda fundamentada nesse tempo. Isso mesmo. É isso aí. Então, toda vez que você fala, mas por que tem isso na igreja? Lembra aqui o que o Márcio falou, 700 anos, 7 séculos estudando, ok? Isso mesmo. Para formar tudo isso que a gente tem hoje, toda essa doutrina riquíssima. Por hoje é isso, Lucas? Por hoje é isso. Por hoje é isso. Então, mais uma vez agradecendo, né, você que está nos ouvindo. Você pode ouvir mais vezes, né? Pode ouvir, se você quiser ouvir essas vozes maravilhosas aqui, antes de você dormir, bota lá no Spotify, entra no YouTube e ouve a gente. E lembra de compartilhar também, né, pelo YouTube ou pelo Spotify, compartilha o podcast aí com seus amigos, seus familiares. Quem não compartilhar vai ganhar meia no Natal, então lembra de compartilhar. E bom, é isso, né? Não sei se a gente volta ainda esse ano, se a gente não voltar, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Mas talvez a gente volte, né, Lucas? Talvez. Fica aí nesse suspense, nesse ar, né? Nós somos assim. E, bom, por hoje é isso, então. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sem dúvida nenhuma, foi um conteúdo muito rico, né, que você passou aqui pra gente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar com vocês. Tenho certeza assim que ficou um dia marcado, memorável, de nós 3 juntos aqui evangelizando, levando um pouquinho do amor de Deus, um pouquinho do sentido do Natal, do Advento para todos. Então desejo um Feliz Natal, um Feliz e Santo Natal para todos, um feliz e abençoado 2022. Muito sucesso para vocês nessa caminhada aí e a gente se fala em um outro momento. Que Deus abençoe sempre. Amém. Amém. Até mais. Você ouviu o Parocast, o podcast do Santuário Eucarístico Diocesano e Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Até o próximo e Deus abençoe a todos.